Oi, gente! É a parte 2 da nossa live sobre consciência feminista. É óbvio que a gente passou do tempo, né? Porque vamos combinar aqui. É difícil a gente colocar tudo num lugar só. Então, eu fiz questão da gente abrir esse novo espaço aqui para que a gente pudesse, pelo menos, encerrar, né, o nosso conteúdo de hoje e para que a gente possa, enfim, né, dar continuidade, porque senão não dá. Ah, aqui tá entrando. E tu falando eu assim, ó. Eu não tinha entendido, amiga. Ai, Não, keep it cool, keep it cool. Sim, ok. Pois é, eu tava aqui, fui falando, né? Eu tava aqui na minha maior vertente advogada feminista, aqui dizendo, Aham. não julguem as mulheres, né? Porque esse processo de empoderamento, de trabalhar as possibilidades, por isso que a advocacia feminista, amiga, agora trazendo aqui então uma visão do que a gente está falando de mulheres, né, no negócio, a gente foi Sim, vendo que as mulheres entraram na ciência e mudaram a ciência. A partir do momento, porque tu tem que, não é porque a mulher é mais inteligente, mas é que tu tem que expandir o espaço de experimento, né? Tu tem que expandir o lugar de observação, porque entra a realidade da mulher. E quando a gente agora tem essa percepção da advocacia feminista também, a gente vê que o que acontece? O direito, muitas vezes, ele é dado no papum, sabe? uhum, Chega um caso que simplesmente a pessoa falou para ti, tu simplesmente toma o processo e faz aquilo lá e deu, sem pensar em outras alternativas, ou se está no momento certo daquele processo. Então, isso é o que a gente acaba tendo muito de resiliência e de entendimento e de acolhimento com as mulheres vítimas de violência doméstica, violência de gênero, porque é um processo gradual de empoderamento que exige que essa pessoa veja a sua própria realidade. Então, a gente trata a mulher como o centro desse processo, dessas medidas protetivas e tudo mais, e o agressor como o foco, mas é a mulher que é o centro. Então, sim. quanto mais a gente conseguir fortalecer aquele centro no sentido de tá fazendo atendimento psicológico, tá sendo atendida por uma assistência social, tá tendo uma rede de apoio, tem amigas, se reaproximou da família, como é que tá o relacionamento com os filhos, com as filhas, tem irmãs, como é que tá se dando, tem um lugar para ficar, tem um lugar que se ela precise fugir, porque de última hora Sim. pode acontecer qualquer coisa, né? Então, assim, é um trabalho mais cauteloso e com mais calma que talvez a advocacia normal não tenha ainda o pensamento de fazê-lo. Então, eu Sim. vejo, isso é um exemplo que deve acontecer para ti, né, que lida com muitas mulheres empreendedoras e que mudam a forma como o trabalho é prestado, né? Sim, com certeza. Eu acho que a questão do empreendedorismo feminino, quem tá dentro começa a pensar, nossa, mas já tem um monte de gente falando sobre isso, já tá, sabe, já tem um monte de gente falando e tal, que é o que algumas pessoas não, né? Poucas pessoas me falaram quando eu comecei com a ideia do Girls on Purpose, principalmente quando eu comecei a puxar pro lado do empreendedorismo, que a gente começou falando mais de propósito. Só que, gente, Uhum. propósito tem a ver com vida e tem a ver com trabalho, não adianta. A gente veio para o mundo para fazer alguma coisa, para fazer a diferença. E o nosso trabalho é a forma como a gente encontra essa ação, esse fazer a diferença, sabe? Então eu achei que tinha tudo a ver a gente unir essa parte junto com o Girls on Purpose. E aí, quando as pessoas falam que já tem muito a questão do empreender no feminino, eu tenho duas coisas para dizer que eu queria registrar aqui. Eu acho que a primeira é que nunca vai ser o suficiente, porque a gente tá muito, 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 muito atrás no sentido de tempo. Nós, mulheres, e os homens e a sociedade têm uma dívida para com as mulheres. Quem sabe um pouquinho de constelação, né? E de como a gente pode manter o equilíbrio das coisas. O equilíbrio, às vezes, ele vem do desequilíbrio. Então, pode ser que agora os meninos estejam assim, meu Deus, tem empoderamento e empreendedorismo feminino em tudo que é esquina. Sim, sim, porque estamos precisando disso para equilibrar os pratos, né? Então, antes do equilíbrio tem o desequilíbrio. Então, isso é super normal acontecer. Então, eu acho que temos que aplaudir e quanto mais, melhor.
Quanto mais gente falar disso, melhor. E o segundo, que aí é relacionado ao Girls on Purpose, mas fica o recado aí para todas as girls que têm projetos, né? Eu acho que o seu projeto e a sua ideia é sempre única porque ela está dentro de um sistema de crenças e de valores que você tem dentro de você. Então, a Briane falando no Girls on Purpose é aquilo que a Briane acredita e aquilo que a Briane prega. Pode ser que seja ressonante com o que a Isadora acredita, né? Com o que as meninas que estão aqui acreditam, assim como pode não ser, e tá tudo certo. Então, a forma como a gente traz o nosso conteúdo, qualquer conteúdo que seja, é importante. Então, você, mulher que tá aí do outro lado, né, com alguma dúvida, talvez, do que você vai fazer, do seu propósito de vida, ou de como colocar isso em prática, não caiam nessa ilusão que eu muitas vezes caí, de que já tem muita gente fazendo, de que as coisas já estão acontecendo, sabe? Não tem. A forma como você vai passar o seu conteúdo, a forma como você vai entregar é a sua forma. Então a Isadora é uma advogada, ela é uma advogada, mas ela tem as crenças dela, os valores dela, e é por isso que a advocacia dela é única. E é por isso que o Girls on Purpose tem uma pegada específica. E é por isso que cada uma de nós tem isso. Amo. Eu também te amo. É isso. É total isso. Cada pessoa é única e homens ousem também ir além daquilo que dizem que são vocês, sabe? A gente tá vivendo muitas coisas medíocres, assim, há muito tempo, que não fazem sentido. Então, enfim, a gente vai ter que mexer nas estruturas. Estamos fazendo isso. Total. E eu acho que é por isso que a causa do masculino, eu acho que reverbera tanto em mim, sabe, Isa? Porque eu acho que não tem como a gente falar de feminismo sem falar de um homem. Claro, não tem. O homem sofre tanto quanto a mulher, gente. Só que em outro parâmetro. Outro parâmetro. Nós fomos excluídas, temos toda essa questão que a gente falou agora. Os meninos, eles são obrigados a seguir o mesmo padrão social, porém focado no machismo. Não, guria, assim, o nível de homens que morrem em acidente de trânsito, de estresse, de ataque cardíaco, de suicídio, todos de vítimas doença, de tudo que é coisa, sabe? Assim, gente, não é remedinho que vai curar, sabe? Vou e a quantidade... Se mediquem, por favor, mas não é só o remedinho que vai curar. Se todo o padrão de pensamento e de postura diante do mundo continua sendo esse, né? Total. A quantidade de homens, Isa, que precisam ressignificar suas carreiras, até mesmo a sua identidade, é enorme. Por quê? Porque eles, mais às vezes do que as mulheres, não têm a chance de escolher aquilo que eles vão fazer da vida deles. Por quê? Porque eles têm que prover, eles têm que ter dinheiro, eles têm que ter sucesso. Porque um homem que não tem um bom cargo e não tem um reconhecimento na sociedade, ele não tem moral nenhuma. Então, essas pessoas, né, depressivas, enfim... É absurdo para os dois, né? Todo mundo só perde e fica sendo infeliz. E isso tem super essa questão da religião envolvida, né? Essa coisa de que aqui é o inferno e lá depois é o paraíso, né? Então, aqui pega e se faz um monte de besteira e se sofre, se martiriza, se põe padrões limitantes e tal. E tá. Só no chicotinho. E daí, né? Mas enfim. Bom, gente, eu queria agradecer muito a Isadora por estar aqui com a gente, por dividir os conhecimentos maravilhosos dela como uma advogada aí, né? Da causa feminista, né? Posso dizer, e muito mais, né? Muito além. Somos da causa da nova era, da revolução. Somos bruxonas, né, amiga? A gente não bruxas feministas da nova era. Coragem. Coragem. Quem quiser vem contra, né, amiga? Então, assim, queria agradecer muito quem tá aqui, né, do Girls, que sentiu em seguir a Isa. Ela tem conteúdos maravilhosos relacionados a tudo que a gente falou e mais. E quem estiver aí seguindo quem for aí, né, da Isadora, quiser seguir o Girls on Purpose, a gente fala sobre muitas coisas relacionadas ao empreendedorismo feminino, a viver com propósito, que é o que a gente acredita aqui, e que tem tudo a ver, né, com essa questão feminista.
Uhum. É isso, então, Beijo, gente. amiga. Gratidão. Obrigada. Beijo pra todos. Gratidão por todas as interações. Foi muito bacana. E vamos fazer de novo, então, né? Sim, vamos conversar depois. Beijos, amores. Não esqueçam de pensar como vocês estão, como vocês estão vivendo de alguma forma esse machismo no dia a dia de vocês. E também mandar ali pra gente algumas dúvidas que vocês tenham para que a gente possa sanar aí nas próximas interações sobre esse assunto, tá? Gratidão, Isa. Beijo. Gratidão. Beijo, girl.